Buenas, buenas. Este sería el primer episodio de Pod Cinema, en el cual nos escuchan desde Ciudad Gótica, Metrópolis, Atlantis e Nárnia. Así que fiquem ligados. Hoje estamos com o Rafael Hires. E a gente gostaria de falar sobre o novo filme que vai sair de Spider-Man, Sem Volta a Casa. Quais que seriam as tuas expectativas aí, Rafa, do filme? Olha, o filme realmente tá prometendo demais, a gente não sabe o que esperar. Quer dizer, a gente tem ideia, porque afinal de contas, nas últimas semanas, o que tem saído de rumores acerca do filme, meu Deus, o filme é pra ser. Um monte de spoilers. Bom, eu não sei se são spoilers, né? Mas tem um monte de coisa, né? De meme. Tipo, tanto meme que aí tu pensa, essa coisa pode parecer, né? É que justamente tá sendo tanta coisa e né, a Sony demorou tanto pra sair com os vídeos de divulgação e coisa e tal, né, galera? E aí fica essa questão: será que o filme vai ser promissor mesmo? Ou sei lá, ele pode dar flop? Quer dizer, dar flop realmente, tudo pode. Mas a questão é: esse filme tem previsão, né? Segundo os melhores e mais otimistas, de bater 1 milhão, não, 1 bilhão de dólares ainda nesse período de pandemia. E seria o primeiro bilhão da pandemia. Porque afinal de contas, os únicos filmes que chegaram pertinho, mas não conseguiram bater foi, por exemplo, Detetive Chinatown, e eu acho que é Your Mom ou qualquer outra coisa assim, que foram estreados na China e tiveram bilheterias altíssimas. Foram 900 e 800 milhões de dólares. Esse seria o primeiro filme a bater 1 bilhão nesse período de pandemia. Bah. É que o mercado da China também é gigante, né? Não, É bem complexo, né? Como, eu sei, eu tô sabendo. para ter aquele monte de povo, né? E também para curtir, né? Porque tem aquele monte de seria restrições, né? Políticas que eles fazem sempre, né? Tipo, aquele de Eternals, acho que ele não apareceu por ter uma temática gay, né? De um dos personagens, Na né? real não é bem temática, mas é sim uma cena onde onde o personagem do Brian Tyree Henry, que é o gordinho da turma, que Eles se beijam e, sei lá, durou exatamente, menos de um tem minuto, cara. Não faz sentido. um grau afetivo. A questão é a seguinte, mas não é nada explícito, gente. Não é nada explícito que acontece ali em Eternos. Nada a ver, né? Para Mas na ser verdade, cancelado. Eternos foi E, tipo, proibido. Mas na verdade, Eternos foi. a cena dura, sei lá, menos de um minuto, cara. Sim, Muito não, eu pouco. sei. Eu tô falando que Eternos foi proibido e ele tinha menos de 1 minuto de cena. E outra, ele foi proibido em um montão de locais. Na Ucrânia, eu acho que no Cazaquistão, enfim, foi banido em vários países. E aí então ele teoricamente foi reexibido agora com a cena cortada nesses mercados. Eu acho que até foi no Egito ou algum outro país que eu não me lembro. Eu acho que foi algum país árabe. E aí até a própria Salma Hayek, que é justamente a matriarca do grupo, meio ficou completamente putaça da Matriarca. vida. Matriarca entre aspas, eu tô botando com muitas aspas, tá? É. Entenda essa questão. E tu acha que vão aparecer os três atores em Spider-Man? O Tobey Maguire e Andrew Garfield, tu acha que vão Bom, aparecer? vamos endereçar esses, Ou é vamos endereçar só, esses ou é só rumores direitinho. especulação? Vamos deixar tudo bem claro. O que acontece é o seguinte, galera. O Daniel Richman, ou Daniel RPK, pros íntimos, ele basicamente já detalhou diversas vezes, não só a cena pós-créditos que envolve o Demolidor, mas também detalhou o quanto de tempo de tela cada um deles é para ter. No caso, 25 minutos de Tobey e 21 minutos de Andrew. A questão é, eles só vão aparecer depois de 1 hora e meia de projeção. Ou seja, você vai precisar
pelo menos assistir a 1 hora e meia de filme até que eles cheguem no filme. Ou sei lá, quando chegar no Disney Plus, você simplesmente pula pra 1 hora e meia e aí começa a ver a partir daí. É bastante, né? Para mim, tipo, cara, se não aparecessem esses três atores, acho que, sei lá, eu ficaria meio que chateado, né? Porque tem tanto spoiler, cara, que os três vão aparecer, os três Spider-Man. Eu ficaria, putz, eu inverti dinheiro por aí na estreia e não apareceram, sabe? Mas não é só tu, Ray, porque afinal de contas estão dizendo que, além dele ter sido uma das melhores pré-vendas, não só no Brasil, porque teria sido 5% maior a pré-venda de Ultimato, ele também, basicamente, né, a questão é a seguinte, ele se igualou, ele ficou quase igual ao Ultimato nos Estados Unidos, e ele ficou muito acima de, por exemplo, Guerra Infinita e Star Wars O Despertar da Força, que eram recordes que até então eram difíceis de bater. Porque, por exemplo, O Despertar da Força, quando ele chegou, ele veio e foi um turbilhão. Guerra Infinita veio e também foi outro Sim, turbilhão. essa foi forte também, né? Guerra Infinita, bah, foi um baita boom. Também o último. Guerra Infinita foi um baita marketing, né? Todo mundo foi na estreia. Até eu acho que eu fui, nem me Eu lembro, também fui. mas com certeza eu fui. Pois é, mas eu acho que fica bem claro, né, que vai ter os dois, bom, os três, né, Spider-Man, porque, tipo, eles já fizeram um filme, né, aquele da Sim, animação, que era Spider-Verse, sim, entendeu? Então eu acho que fica claro que vai ter agora, assim como o terceiro filme, sim. né, bom, o segundo filme daquele da animação, né, também tem essa temática de Spider-Verse. Mas é que a gente espera que realmente tenham esse povo aí no filme, mas né, não adianta a gente querer tentar dizer que, se não tiver, vai ser o pior filme de todos. Não, gente. Só deles, por exemplo, já botarem os vilões do Homem-Aranha no filme, né? Todos os vilões antigos, né? O Alfred Molina voltando como Dr. Octopus, o William Dafoe voltando como Duende Verde, o Jamie Foxx voltando como Electro, o Rhys Ifans voltando como Lagarto, e o até lá o eu sempre esqueço, Thomas Hayden Church voltando como Homem-Areia, já se consagra como o maior filme do Homem-Aranha de todos, porque afinal de contas é uma escala de Homem-Aranha que até então ainda não tinha sido teoricamente feita. E outra, também nós temos ainda mais atuação do J.K. Simmons voltando como J. Jonah Jameson, algo que todo mundo queria desde que justamente Baita, né? o Homem-Aranha 3 saiu. E a gente não via isso desde 2007, ou seja, é no mínimo 14 anos de espera para isso acontecer, mas evidentemente, todos esses anos que esses vilões ficaram sem estar retratados nas telas, e ainda com as suas versões clássicas. Ou seja, é uma volta às raízes, e também o próprio Kevin Feige disse, esse filme é uma homenagem a todo esse tempo que eu vivi com o personagem. E, na boa, vamos falar a verdade, são 60 anos. Homenagem ao Sim, universo, né? não, é uma Também, homenagem tipo, ao parece Stan Lee, Homem-Aranha, porra, porque afinal né? de contas, Um dos esse criadores. ano que vem, faz 60 anos que o personagem foi criado. Ou seja, que melhor maneira de celebrar o nascimento do Homem-Aranha dando esse presentão pros fãs. Para os fãs, para o público, né? Bah. Até, eu acho que na estreia vai ter um monte de pessoal maluco vestido de Spider-Man. Com certeza Isso vai daí ter um nem tem o que monte. dizer. Esse daí já tá. Já é figurinha carimbada, tá? Nem precisa falar disso. Aham. Uma racha massa, cara. Muito, muito legal, né? Como as pessoas se mexem, né? Por um personagem fictício que também marcou bastante na história, né? E no personagem, né? Como reflete na vida das pessoas. Mas é que também, né? Bem Foi. massa. O pessoal acompanha o Homem-Aranha. Acompanha o Homem-Aranha desde que justamente ou lia os quadrinhos, ou lia, ou começou vendo com o filme lá de 2002 do Sam Raimi, ou começou com os dois filmes do. Ou nos jogos, Ou né? nos jogos também, mas os jogos em uma menor escala, porque afinal de contas os jogos, mesmo sendo bons,
eles ainda eram poucos. E os únicos que eram bons dava pra se contar nos dedos. Hoje em dia o Homem-Aranha já tá em tudo quanto é jogo da Marvel, já tá em tudo quanto é crossover que a Marvel faz com trilhões de De marcas. super-heróis, E né? até agora também tem essa questão da Sony ter feito recentemente esse jogo, o Homem-Aranha de PS4. E, cara, também saiu até a DLC Homem-Aranha Miles Morales. E pelo menos a Sony tá querendo fazer uma coisa legal com o Homem-Aranha. Eles estão sabendo querer aproveitar o Homem-Aranha. É diferente do que aconteceu lá em 2012, que foi justamente um remake muito feito, um reboot muito feito a toque de caixa, que tentou ser maior do que queria, tentou ser maior do que poderia, que queria já fazer trilhões de planos para o filme do Sexteto Sinistro. Os planos acabaram indo pro buraco. É que eu acho também que foi muito cedo, né, para ter um remake. Acho que eles poderiam Reboot, na ter esperado verdade. um tempo, né, para dar essa melhorada, né, de apresentar um novo personagem, né, digamos assim, ou uma nova versão, né, porque para mim também aquela versão do Andrew, cara, eu não fiquei pilhado de ver. Até eu vi, mas cara, nem me lembro muito porque não me chama muita atenção, né? É que o problema é que eu falo, o Andrew, ele foi, infelizmente. Infelizmente a atuação do Andrew foi ofuscada pelos planos absurdos da Sony, que justamente não esperava a hora de poder voltar com mais um Homem-Aranha. E quando viu que o Tobey Maguire ia dar no pé, assim como o Sam Raimi deu no pé, eles falaram: ah, se vocês não dão no pé, beleza, eu continuo daqui. E é isso que eu falo que a Sony fez errado. Eles deviam ter esperado um tempinho, um bom tempo a mais, no mínimo, sei lá, que nem o Batman esperou quando teve aquela série de filmes horrorosos com o Joel Schumacher. Devia ter esperado uns 5, 10 anos quase, para daí tentar ver se por acaso as pessoas estariam interessadas no reboot e aí tentar seguir a história, uma nova história a partir daí. É diferente do que aconteceu, porque, por exemplo, o Batman passou 7 anos sem ter filme por conta das péssimas escolhas feitas na era de Joel Schumacher, porque a DC só queria, de acordo com as entrevistas que o próprio Joel Schumacher deu do filme, a DC queria que ele fosse ultra brinquedável, que é ou como ele chamou, Toy Eric, que é justamente tentar fazer com que ele venda bonequinhos à torta direita, entrar pro McLanche feliz e coisa e tal. Sabe que o problema é que é o seguinte, o Batman, quando ele foi feito pelo Tim Burton, ele tinha sangue, ele tinha violência. Aí esse Batman tem menos sangue, tem menos violência, bem mais palhaço, bem mais colorido. E esse é o erro. Eles tentaram fazer um personagem ultra family friendly, só que o Batman nunca foi family friendly. O Batman sempre Nunca, quebrou é. os inimigos É, na nunca foi. porrada. E essa é a Ele questão até também, que usa. Batman sempre foi um personagem oscuro, né? Uma temática muito pesada também, né? Assim como aquela versão do Christopher Nolan. Bah, fez baita sucesso Não, também, e né? outra, tem a seguinte questão, que eu sempre abordo. O Batman, já na estreia, ele usava armas, ele matava os seus inimigos. Eu tenho aqui um quadrinho dele, que é justamente o primeiro, eu acho que do Batman, e mostra ele enforcando um mutante usando uma corda de helicóptero. Ou seja, ele pendura, evidente, o vilão no helicóptero e esgana o coitado. Ou seja, eu falo, como tornar o Batman family friendly? Ele não é family friendly. O único que é teoricamente family friendly é o Super-Homem. Porque o Super-Homem ele pode fazer esse papel do escoteiro. Agora o Batman, ele não faz o É, papel do escoteiro. acho também que é Flash, né? Eu nunca vi uma série em que ele matasse alguém. Agora, o Superman, a única pessoa que ele deita na porrada e ele deita demais é o Darkseid, é o Apocalipse, enfim, mas ele não, por exemplo, destrói o Luthor na porrada. Ele não decide
quebrar a cara do Luthor como se fosse feito de papel machê. Não, não é assim. Agora o Batman quebra o vilão e Batman dá soco no vilão e deixa ele com os ossos completamente quebrados. E é isso que Mas não morreu. Hã? Mas não morreu. Exatamente, não mata. Deixa ele tonto, deixa ele o pior possível, mas não matou. Exatamente. Eu só acho que justamente a DC tentou fazer essa tentativa completamente esdrúxula e é por isso que ela sucumbiu a esse peso nos dois filmes ali do George Schumacher. E agora o Homem-Aranha, a Marvel nunca foi de ficar querendo destruir o vilão na porrada. Não, ela nunca foi querer matar matar os vilões. O único que decidia matar era o nosso querido Justiceiro, porque o Justiceiro ele veio naquela onda. Esse cara na série também, tu vê direto que o cara mata, tipo, sem pensar que mesmo. O Justiceiro ele vem dessa época dos anos 70, que era justamente quando o pessoal tava, além de desgostoso com a guerra com a guerra lá no Vietnã, além disso teve também o revés, que era que justamente nessa época tava explodindo filmes com testosterona na veia, que era Rambo, que era Robocop, era o filme do Charles Bronson, era aquele do Sylvester Stallone, todos os filmes do Stallone, todos os filmes do Stallone. Aquele The Hard também. Também teve o Schwarzenegger, teve o Dolph Lundgren, teve o enfim, foi nessa época que as artes marciais e a testosterona basicamente estavam transbordando. Qualquer personagem que fosse relativamente musculoso devia comer o inimigo na base da bala. Já estava no sucesso nessa época, né? Tanta testosterona que tinha que... quanto que eles fizeram, né? Só nesse tipo de filme. É porque esse foi o nascimento do cinema de ação blockbuster, tipo, que davam para fazer personagens ultra bombados, né? Sendo basicamente One Army Man, né? Aquela coisa do exército de um homem sozinho, do homem solitário. E muitos deles influenciados principalmente pelo filme do Rambo, que eu digo que até hoje que é um dos principais filmes que mais fez com que que fez com que guris decidissem brincar de polícia e ladrão, essas coisas. O que deu uma quebrada foi o Jackie Chan, né? Porque, tipo, era um personagem sozinho, né? Praticamente, que ele não matava todo mundo, mas brigava com todo mundo. Só que ao mesmo tempo era mais comédia, né? Então ele meio que deu uma quebrada nessa temática, tem né? isso. Assim. O Jack Chan fez isso porque o cinema anterior do Jack Chan era do Bruce Lee, que era justamente um cara... apesar do Bruce Lee não ser bombado, ele, mesmo sendo um pouquinho franzino, ele empunhava medo. Ele queria meter medo no seu agressor. Ele ia pra cima, ele não tinha dó, não tinha piedade. É diferente do Jack Chan, porque o Jack Chan ele se quebrava inteiro nos filmes e ele fazia isso, ele quebrava o inimigo, mas ele pelo menos decidia fazer umas piadinhas sarcásticas ali, hahaha, porque senão ia ficar só testosterona, só ia ser tipo cenas de todo mundo se destruindo. E beleza, naquela época realmente era uma época que realmente valia a pena ver esse tipo de cara saindo na briga com 1 trilhão de pessoas. Só que hoje em dia a gente vê que isso virou que, né, já naquela época aquilo virou um vício de linguagem e, né, basicamente todo mundo queria um filme de ação pra chamar de seu. Tu vê aquele do... Qual que é o diretor? O Michael Bay. Esse cara acho que pegou muita referência, né? Porque, cara, tu sabe quando é um filme do Michael Bay, quando tem um monte de explosão, é dele. Isso é a marca, praticamente. Aí acho que o cara pegou alguma referência, né? Desses filmes. E aí, né, em 77, quando explodiu o Star Wars, o pessoal falava, agora nós temos que incluir também os alienígenas na porradaria. Foi por isso que nasceu, além dos filmes de ação
de guerra e tudo mais, saiu também filmes como, por exemplo, Predador e até o Aliens, no caso Aliens do Resgate, porque o pessoal tava querendo justamente. Porque o pessoal falava, alienígena, beleza, aceito. Porque Star Wars tinha muito alienígena e tinha vários alienígenas que pelo menos sabiam brigar. Agora, a gente vê realmente um monstro alienígena realmente saindo na briga com o humano, aí era um pouquinho mais raro. Se tinha, antes de existir Predador e existir Alien, eram muito poucos. Nessa época foi bastante marcante, né? Fizeram um sucesso, né? Por ser diferentões nessa época, né? Porque também acho que ninguém tinha não sei se era vantagem, né? Mas ninguém tinha essa orçamento, talvez, né? E essa parte criativa de como criar um personagem diferentão, né? E ainda fazer um sucesso com esse tipo de filme. Acho que nessa época foi uma baita dificuldade, né? Sim. É que todas as épocas têm a sua franquia que basicamente basicamente teórica é para ser a síntese daquela época. E esses filmes brucutus foram. Agora, hoje em dia, o que é a síntese, pelo menos das últimas 2 décadas, são os filmes de herói. Porque, além de eles serem grandes bilheterias, pela primeira vez os filmes de herói foram levados a sério. É diferente do que aconteceu quando a Marvel tentou entrar na brincadeira e fez filmes horrorosos, como por exemplo o Quarteto Fantástico lá de 97, fez Howard the Duck, fez A Lanterna Verde, de quem que era? Lanterna Verde Eu não me de lembro. 2010. Mas era da Marvel Não, também? Lanterna Não me Verde é da lembro. DC. Ah, da DC, é verdade. Também, pra mim isso foi uma porqueria de Não, filme. Eu sim, vi, mas é que eu tô nem pegando os curti pra filmes nada. antigos de super-heróis. Porque quando os filmes de heróis, quando os filmes de super-herói, eles começaram a ser levados mais a sério, principalmente por conta de X-Men, né? Todo mundo sabe que nos anos 2000 a gente deve aos X-Men pelo pioneirismo, porque afinal de contas, sem X-Men eu acho que dificilmente a gente teria essa quantidade de filmes de super-heróis. Porque pelo menos o Bryan Singer, naquela época, ele tinha um interesse em admitir que eram em que eram super-heróis. Só que o problema é que os X-Men estavam tão. É que justamente os filmes de heróis estavam tão desacreditados, e principalmente o último grande que tinha saído era o Batman e Robin. Então aí ficou difícil. Meio que eles tentaram de todas as maneiras não falar a palavra X-Men. Tanto que são mencionados muitas poucas vezes X-Men no Sim. filme. E nessa época também foi a trilogia do Christopher Nolan, eu Na acho, verdade, foi 5 anos que depois. fez baita sucesso. É, E aí, evidentemente, em nesse, 2002. acho que 2008 ou não, 2010 por aí, nem me E lembro. aí, com o sucesso de X-Men, veio o Homem-Aranha de Sam Raimi. E o Sam Raimi já saía de um cenário que ele era mais underground. Ele só era conhecido pelas pessoas que realmente viam os filmes dele, que era, por exemplo, a trilogia Evil Dead, que eu falo que é muito boa, né? Cada um desses filmes é muito divertido. Sempre recomendo o Evil Dead. Agora, o maior problema que eu falei foi justamente em 2010, que justamente antes da Marvel virar esse colosso, nós tínhamos só algumas adaptações espaçadas, né? Principalmente pela Fox, que a Fox. É porque eu tenho que dar uma contextualização rápida, gente. Vou dar uma contextualização rápida. No ano de 97, a Marvel basicamente estava muito mal das pernas, muito mal das pernas, porque ela tinha perdido alguns dos desenhistas principais da casa, e esses desenhistas vendiam horrores com a empresa. E outra, esses mesmos desenhistas, esses mesmos roteiristas acabaram fundando o que a gente conhece hoje como a Image Comics, que faz, por exemplo, The Walking Dead, faz Saga, faz, por exemplo, Invencível, se não me engano. Acho que fizeram também. Não, The Boys não é deles.
enfim, fazem esses quadrinhos autorais. Que aí porque principalmente esses roteiristas estavam muito, muito chateados porque eles não recebiam os royalties ficavam de quando criavam um personagem ficavam tudo pra Marvel. Eles só recebiam uma porção É isso, uma pena, porque quem que era o criador era o roteirista, né? Mas, roteirista e desenhista. mas isso sempre acontece, Não, né? eu O sei, sempre pessoal tem problema. que tem mais Toda poder indústria tem sempre vai problemas. querer Toda mais, indústria né? tem problemas se a gente for parar pra analisar. E a gente não vai parar pra analisar isso hoje. Mas eu só tô tentando resumir tudo. Tô tentando resumir tudo. A Marvel, por exemplo, a Marvel e a DC. Quando eu falar de Marvel ou DC, vocês entendam, pelo menos nessas práticas, eu espero que vocês entendam que justamente todas elas faziam, todas essas grandes editoras faziam a mesma prática. E as práticas eram: se quando você fizesse a sua arte original, né, a sua arte lá, o seu lápis, a Marvel pegava, vendia isso num leilão e a grana dessa venda ficava com a Marvel. Não passa, o royalty não era repassado para você. O royalty, a venda da arte ficava toda pra Marvel. É porque naquela época a Marvel estava tentando entrar pra bolsa de valores e coisa e tal. Só que aí a questão é a seguinte: além deles pagarem um valor muito pequeno para esses artistas, eles estavam muito descontentes por toda uma série de coisas que vai ser muito difícil detalhar, mas eu só estou dando alguns motivos, algumas pinceladas para, sei lá, se algum dia eu e o Ray decidirmos fazer um outro programa falando sobre esse tipo de sacanagem. E eu falo, para vocês entenderem melhor o que eu falo, eu recomendo 2 livros que eu falo que são de grandíssima importância. Na verdade, 2 quadrinhos. Um que é a história de Joe Shuster, a origem do Superman, e a história secreta de Bill Finger, que são 2 quadrinhos que eu falo que meio que explicam bastante como foi para alguns desses criadores, no caso o artista do Superman e o artista do Batman, que os caras foram muito sacaneados, não só pelos seus próprios colegas, mas também pelas próprias editoras. E teve muita pessoa aí que, tipo assim, morreu sem reconhecimento nenhum, nem sequer recebia, por exemplo, créditos nas páginas. E isso perdura, quer dizer, isso perdurou durante muito tempo, muito tempo. Vocês não têm ideia. Anyways, Uma droga. voltando ao seguinte, eles estavam muito chateados com a Marvel. E aí, evidentemente, eles foram até lá, na presidência, e falaram: mano, a gente não tá mais afim de trabalhar. Vocês dão muito pouco dinheiro pra gente, sendo que por exemplo, se a gente produz, se a gente ganhar X, vocês ganham 10x ou 15x, tanto faz. E a gente não vê a cor desse dinheiro. E eu acho que deveria. E se não houver melhores repasses pra gente, a gente não vai mais estar aqui com vocês. E eles fizeram lá a Image, e a Image chegou em pouco tempo já sendo uma hecatombe. Já começou batendo de frente na porta da Marvel e da DC. O problema é o seguinte: é que sempre houve saída de roteiristas e desenhistas. Sempre. Isso daí em qualquer lugar. A questão é a seguinte: quando saía a Marvel ia lá, pegava um outro artista que estava começando a bombar e substituía, tranquilamente. O problema foi quando saiu todos eles de uma vez para fundar uma editora. Porque até então, esses caras, esses outros caras que saíam antes, eles, beleza, fundavam suas editoras, mas eles não tinham a mesma proporção quando tinham lá na Marvel. Aí quando veio a Image, no caso, a Image só teria um percentual muito pequeno para poder, teoricamente, deixar as contas do caixa em dia. Tipo, para não ficar... Porque, por exemplo, o autor não seria mais cerceado, ele teria liberdade qualquer de escolher coisas, de fazer a sua própria série, e foram fundados vários estúdios dentro da Image. E eu falo, o maior problema foi que a Image ela sucumbiu ao seu próprio peso
e também deu problema. Só que justamente antes de dar problema na Image, começou a dar problema na Marvel, porque afinal de contas, eles vendiam, sei lá, 15 milhões de exemplares mês com todos eles. Aí eles começaram a vender 3, 2, 1 milhão de exemplares de cada uma dessas revistas mês. E, né, pra quem começou a ter, eu sempre falo, quem se acostuma a ter um padrão de vida relativamente elevado, quando começa a perder dinheiro, fica difícil de voltar ao seu padrão antigo. E foi exatamente isso que aconteceu com a Marvel. Sim, com certeza. Bom, acho que já foi bastante o papo aqui. Foi muita coisa que a gente discorreu e sobre um monte de filmes. Mas esses são alguns dos filmes. Se por acaso tiver algum outro filme que, sei lá, seja relativamente esperado, mas aí em serviços de streaming, aí fica a critério de vocês, de caso a gente decida dar uma olhada de novo. E aí fala, quais vão ser os filmes que estão previstos para chegar no streaming ano que vem que vão fazer barulho. Esse daí é a ver, porque afinal de contas os filmes podem ser lançados a qualquer momento, a qualquer hora. Eu sei que tem alguns que já estão com data marcada, e aí esses com data marcada, se por acaso eu e o Ray acharmos que vale a pena comentar alguns deles, a gente pode trazer numa próxima edição. Boa. Acho que é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Acho que curtimos bastante desta primeira versão. Vamos ver qual que seria nosso seguinte podcast. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por escutar até aqui. E tchau. Tchau.